tarde, meus amigos. Estamos ao vivo aqui na Rádio FJR, nessa tarde gostosa, nesse friozinho. Nada melhor do que bater um bom papo, não é, Thiago? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde especial aí a todas as pessoas que acompanham a gente, tanto na grande rádio online FJR, quanto nas nossas mídias no Psicopapo. No Instagram também estamos ao vivo agora. Estamos ao vivo também na Rádio FJR no Facebook. E em alguns instantes o Pablo vai compartilhar no Psicopapo e no Desenvolvendo Personalidade. Se eu conseguir, né? Vai conseguir. Estou tentando aqui. Bom, gente, estamos ao vivo aí, como diz aí aquele nosso animador, quem sabe faz ao vivo, não é? É verdade. Então toda segunda-feira às 17 horas nós temos um encontro marcado no programa Psicopapo, que é um programa que é mediado aqui pelos dois psicólogos Pablo Cordeiro e eu, Thiago Caltabiano. Fazemos parte do projeto Desenvolvendo Personalidade.com.br. E hoje nós temos Qual que é a frase para desenvolver a personalidade, Pablo? Muito bem, a frase para desenvolver a personalidade é: como funcionam os relacionamentos tóxicos? Muito bem, a gente falou um pouco sobre isso a semana passada, né, Thiago? Sim. Só que em função também do tempo que foi curto para falar deste tema, e também de acontecimentos recentes que têm aí permeado a mídia, nosso dia a dia, a gente achou por bem falar novamente um pouco mais, né, sobre relacionamentos tóxicos e abordar alguns vieses que nós não conseguimos abordar no programa passado, né? Vamos lá, como funcionam os relacionamentos tóxicos? A gente recebeu muitos e-mails aí, até uma galera mandando um WhatsApp para mim, Pablo, pedindo para explanar um pouco mais sobre o assunto. E a gente resolveu falar um pouco mais sobre isso, até mesmo porque na mídia isso está muito em alta no momento. As pessoas estão acontecendo casos aí, teve esse caso aí do Big Brother, né? Do rapaz que foi até expulso do programa. Sim, sim. E os relacionamentos tóxicos, eles trazem muitas dúvidas para as pessoas, né? Elas têm muita dificuldade em saber quando estão no relacionamento tóxico, o que fazer, como se comportar e principalmente por quê. Por que eu estou no relacionamento tóxico? Então é sobre isso que iremos conversar hoje, agora. Muito bem, Thiago, uma primeira pergunta aqui já na nossa pauta que eu queria que você pudesse responder para nós e a gente poder trocar uma ideia. Como se configura um relacionamento tóxico? É muito interessante a pergunta, como é que se configura, né? Provavelmente tem etapas, como é que funciona isso? Pois é. As pessoas, o senso comum, ele até coloca, né, que a gente está acostumado a identificar um relacionamento tóxico quando o cara, o homem ou a mulher, né, eles têm uma agressão física ou algum tipo de coação nesse sentido. Mas como eu havia falado na semana passada e volto a repetir hoje, o relacionamento tóxico, ele é caracterizado muito mais por se você está sentindo que o relacionamento te traz muito mais sofrimento, humilhação, degradação, você já tem aí uma bela questão para poder se questionar e fazer uma reflexão. Então vai desde uma agressão física, né, que é eu acho que é uma das últimas instâncias de uma violência psicológica, a humilhações perante dinheiro, a chantagens em quesito, como a gente estava falando semana passada, né, Pablo? De, olha, você fica aquele acordo implícito, né? Olha, se você não transar comigo, a sua vida vai ser um inferno. Então, se você não tiver, a gente não transar, não tiver sexo todo dia, vai ser complicado para você, eu vou ficar de mau humor, eu não vou pagar as contas como eu deveria, isso acontece muito. Então, é importante a gente ver que existem vários aspectos. E um relacionamento tóxico, ele não começa, geralmente, desde o início. Nossa, conheci um cara ou conheci uma mulher e já estou no relacionamento tóxico. Não funciona assim. Então você vê, o relacionamento ele passa por aquelas fases onde tem aquela coisa, as pessoas ela mostra que ela é uma coisa que geralmente ela não é. Tudo para conquistar, para angariar afeto, para mostrar de uma maneira específica que merece aquele amor que a pessoa está dando. Mas com o tempo, conforme essa pessoa que faz a coação, ela percebe que existe uma entrega do par, ela acaba se sentindo cada vez mais empoderada para conseguir gerar um relacionamento tóxico que está envolvido muito mais em uma troca desproporcional de afeto. Você dá muito mais afeto do que você recebe. E a noção de afeto ela é deturpada. Então o cara acha, por exemplo, falando
falando no homem, o cara acha que de repente ele está pagando tal coisa, ele tem mais direitos sobre a pessoa. Ó, você não vai sair porque eu que banco a casa. Você vai chegar aqui até tal hora porque eu que banco a casa. Você vai transar comigo todo dia porque eu que pago as contas. Então, isso é um relacionamento tóxico. Tudo que você tem que fazer movida por coação, por insatisfação e por uma implementação do seu par sem o seu desejo, meu amigo ou minha amiga, sim, é um relacionamento tóxico. E o curioso, Thiago, é que muitas vezes as pessoas que estão vivenciando situações como estas, elas não percebem. Algumas pessoas facilmente identificam isso que você está falando. Mas em alguns momentos as pessoas podem imaginar, sobretudo as que estão sofrendo, quem pratica esse tipo de prática, né, quem realiza esse tipo de prática também pode não perceber, ou fazem propositalmente. Mas aqueles que sofrem às vezes não percebem que estão numa situação assim. É realmente, você falou do afeto que é deturpado, mas a relação como um todo ela passa a ser muito deturpada. Porque a pessoa ela sofre alguns problemas, algumas dificuldades e ela não percebe. É impressionante como ela acaba sofrendo com isso e não nota. Então, ela vai levando, normalizando aquela situação, ela vai praticando, ela vai vivendo o relacionamento e não percebe que esse tipo de situação vai acontecendo. Isso é muito curioso, né? Aí leva aquele velho ditado que as pessoas falam, né? É a mulher de malandro, esse aí gosta, né, de sofrer. E você pode perceber por que, por exemplo, a Maria tem um relacionamento tóxico e outra pessoa não tem um relacionamento tóxico. Por que com ela é assim? Às vezes a pessoa fala, é porque ela ama. E porque ela ama, ela não consegue perceber, ela não consegue sair. Isso é muito mais profundo do que amor. Porque amar todo mundo ama. Por que tem pessoas que conseguem sair de um relacionamento tóxico logo no primeiro mês, ou na primeira semana, ou quando identifica que o homem ou a mulher tem um indício de que vai desenvolver um relacionamento tóxico, e outras pessoas perduram por anos, inclusive trocam de parceiros ou parceiras e continuam implementando relacionamentos tóxicos. Então assim, não é apenas porque a pessoa está dentro da relação e não consegue perceber. Na psicologia, principalmente na linha cognitiva comportamental, a gente trabalha por crenças. Crenças o quê? O que é crença? Tudo que você acredita é uma crença. Se você acredita que hoje vai chover, você está com uma crença de que vai chover hoje. Se você acredita que, que seu time é o melhor do mundo, é uma crença que você tem de que seu time é o melhor do mundo. Então a gente chama, por exemplo, isso numa crença específica de desamor. Por que desamor? De onde que vem isso? Então assim, isso vai muito da maneira como a pessoa significa alguns tipos de momentos problemáticos que ela passou na vida. Então, se, por exemplo, ela sofreu algum tipo de rejeição em algum momento da vida dela e ela não significou isso de uma maneira específica que fizesse bem para ela, não conseguiu passar adiante por esse momento conflitivo, ela pode interpretar daquele jeito, puxa, eu nunca mais vou conseguir arrumar uma pessoa igual fulano. Nossa, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, eu devo ser muito ruim mesmo. Então o que acaba? Ela vai sempre ela sempre vai ter essa crença, ela vai sempre pensar através dessa crença. De que ela sempre tem, que ela não deve ter muitas coisas boas para oferecer para o par. Então ela entende o quê? Que ela tem que sempre se envolver com pessoas que vão oferecer menos, porque ela entende que ela tem pouco para oferecer. Então ela tem que se contentar com pouco. É uma crença de desamor. Ela acredita que ela tem poucos recursos e poucas possibilidades para conseguir ter um relacionamento saudável. Então isso gera esses pensamentos, nunca mais eu vou conseguir arrumar outra pessoa, eu não sou boa o suficiente, por aí vai. Na psicoterapia a gente trabalha essas crenças e trabalha esses tipos de pensamento que a gente chama de pensamentos automáticos disfuncionais. Disfuncionais, o que é essa palavra? São pensamentos que não funcionam. Então a ideia é fazer com que a pessoa, num tratamento psicológico, por exemplo, fazer com que a pessoa consiga fazer inferências ao pensamento que está totalmente voltado para o negativo com um pensamento realista. Pensamento adaptado com a realidade, com técnicas específicas e condução terapêutica específica para poder trazer uma saúde emocional pertinente para essa pessoa. Então esse é um dos motivos, Pablo, que fazem com que as pessoas fiquem em relacionamentos falidos, em relacionamentos tóxicos e perpetuem isso ad eterno, trocando de parceiros ou parceiras e continuando levando isso para sempre. Esse conceito de mulher de malandro, isso não existe. A gente tem que respeitar e entender que essa pessoa está passando por um momento conflitivo
e está passando por um conflito emocional acima de tudo. E é impressionante, Thiago, como as pessoas que estão vivendo essa situação acabam se sentindo culpadas, né? É uma coisa impressionante. A pessoa, ela sofre. É a mesma coisa de estar passando na rua e você ser assaltado e falar, caramba, eu sou culpado porque eu estava com o celular. Mas, quer dizer, o celular é da pessoa, é meu, é seu, né? O nosso ouvinte, o celular é seu, mas você se sente culpado porque... Não tem sentido. Realmente distorcer um pouco essa lógica. Então, é isso que acontece. Quando você fala de pensamentos que estão desadaptados, crenças que estão voltadas para o desacreditamento pessoal, isso é muito real nessa situação, porque quando a pessoa vive, sofre um processo deste, quando ela está num relacionamento tóxico, ela se sente culpada por estar vivendo aquilo. E aí é uma das coisas que a gente acaba tendo dificuldade de enfrentar. E é muito específico, né? É a mesma coisa de falar, por exemplo, que a gente sabe que pessoas que sofrem abuso sexual também. Ela sofre abuso sexual às vezes quando criança e se sente culpada por aquilo. É impressionante. Para você ver como o aprisionamento é tão grande a situação de coação, que de alguma maneira a gente acaba se sentindo desprivilegiado a ponto de imaginar, puxa, se eu estou vivendo isso, se ele está fazendo isso comigo, se ela está fazendo isso comigo, eu tenho culpa. Olha, isso não significa que a gente vai distorcer os fatos no sentido de que é possível que você tenha as suas responsabilidades, mas tratar essas responsabilidades que poderiam ser desajustes, como você estava falando, né, Thiago, como um processo de culpa, de culpabilização pessoal, isso é terrível. Por quê? Porque a culpa faz com que as pessoas não reajam. Por quê? Porque, afinal de contas, ela tem a responsabilidade, ela tem a culpa, que é pior ainda. Então, o processo é muito delicado. E, realmente, se você está vivendo uma situação como esta, é muito importante você refletir se você não está precisando de um apoio para fazer a reflexão apropriada para a situação. É interessante, de fato, como a gente distorce a situação. Isso é muito grave, viu? Porque sabe o que eu fico pensando também, Paulo? Porque quando a pessoa se sente culpada, é uma maneira, não deixa de ser um comportamento de segurança dela, porque ela acaba ficando naquela condição e pensar que ela é culpada é uma maneira dela não angariar subsídios e recursos para poder sair da situação. Porque se ela tem um insight, poxa, eu não tenho culpa, essa pessoa está fazendo comigo não é certo. Isso que essa pessoa está fazendo comigo não me faz bem. Então eu tenho que largar dessa pessoa, eu tenho que falar com ela, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que procurar ajuda. Alguma coisa eu tenho que fazer. Então, de repente, para essa pessoa já é um conflito muito grande ter que se deparar com essa demanda e ter que ter aquele pensamento, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma decisão. Então, às vezes, se sentir culpado é uma maneira que a pessoa encontra de não mexer naquele problema. Fica sofrendo, mas não mexe no problema. É o que a gente chama na psicologia de um mecanismo de defesa, né? E realmente é um mecanismo de autodefesa. Eu sempre digo isso para as pessoas que eu atendo, né? Os mecanismos que nós utilizamos, que nos defendem de algumas situações como estas, podem ser efetivos até a página 2. Eles são interessantes e importantes porque nos colocam numa posição de tentar diminuir o sofrimento. Mas quando isso se perpetua, como você comentava, Tiago, isso de fato se torna um problema mais grave. E é muito interessante, então, perceber tudo isso. E é interessante o que você está falando, porque isso não significa que agora você tem que tomar atitudes drásticas. Porque às vezes você tem, inclusive, medo de sofrer algumas sanções, né, em função disso, com as pessoas que você está vivendo. Cortar relacionamentos pode parecer uma atitude fácil de se fazer, mas dependendo da situação, pode demonstrar uma certa inabilidade de lidar com o problema, né, com a pessoa. Engraçado, então, isso aí é a pergunta que eu escolhi da pessoa que mandou o e-mail, tá ligado exatamente isso que você falou. Então espero que eu não esteja adiantando aí a pergunta, mas de qualquer forma, talvez até porque a questão é muito geral mesmo, né? Às vezes a inabilidade de lidar com a questão faz com que a gente rompa rapidamente e tente tomar atitudes rápidas. Eu estou ouvindo psicopata, eu tenho que fazer isso. Tá? O que você tem que fazer, sobretudo, é procurar alguém que possa te ajudar a ter uma reflexão mais madura, mais apropriada, mais aprofundada em relação a tudo isso, né? Sim, sem dúvida. E a gente estava pensando aqui porque
muito se fala dos relacionamentos tóxicos em relacionamentos amorosos, né? Mas vale lembrar que muito pouco se fala, e eu acho importante a gente falar também, que existem relacionamentos tóxicos, por exemplo, no trabalho, Sim, nossa. na amizade, no contexto familiar também, não é? Sim. Então, relações hierárquicas, né? Então, assim, muitas vezes de irmão mais velho, né? De pai, de padrasto, de mãe, de madrasta. No trabalho é importante, né? Porque às vezes as pessoas elas usam a possibilidade da hierarquia para poder gerar um tipo de privilégio, um tipo de relação tóxica, né? Mas vale lembrar, gente, pensa comigo, por que que o seu chefe, por exemplo, ele quando precisa de hora extra, ou precisa que vá alguém no sábado ou no domingo, ele pede para você? Por que que ele não pede pro teu colega ali do lado? Por que que ele vai sempre em cima de você? Todas as horas extras que precisa, ele vai atrás de você. Porque ele percebe algum tipo de vulnerabilidade, alguma disponibilidade sua para isso. Então é importante você refletir. Se as pessoas fazem sempre os mesmos mecanismos, muitas vezes eu escuto essas demandas, né? As pessoas elas têm a sensação de que as coisas conspiram contra ela. Mas veja, se todo mundo atua da mesma maneira com você, é porque de alguma maneira você passa essa informação para as pessoas. Você passa, possivelmente, essa crença de desamor para as pessoas através das suas ações, através da sua dificuldade de falar não, através da sua dificuldade em ser assertivo, em falar para as pessoas o que você pensa, em falar para as pessoas o que você acredita. Talvez o medo de ser rejeitado, ou talvez a intolerância em ser rejeitado, faça com que a pessoa fique amarrada em relação a isso, né? E gere os relacionamentos tóxicos, porque se as pessoas percebem que não há limite, que ela pode chegar em você até o ponto que ela quiser, ela vai testando. Ela vai testando. Então, assim, o que acontece? Acaba podendo gerar um processo depressivo, a pessoa fica completamente desanimada, acaba gerando um processo ansioso também, ou até ataques do pânico. Então é importante você lembrar que relacionamentos tóxicos não são só entre duas pessoas que estão se relacionando amorosamente. Relacionamentos tóxicos estão em todas as esferas de contextos de relacionamentos afetivos. Amigo, parente, família, trabalho. Então todas as pessoas que você se relaciona, reflita comigo se isso não acontece. Ô, Thiago, é interessante porque o que eu percebo no dia a dia e nas demandas de consultório é o seguinte, no geral, as pessoas que têm sofrido com esse tipo de problema, obviamente que não são culpadas, como nós conversamos, mas em função das situações de vida em que estão submetidas, acabam desenvolvendo uma personalidade dependente. Uma personalidade que o tempo todo precisa ser apreciada, o tempo todo precisa ser confirmada por um terceiro. Pelo companheiro, pela companheira, pelo amigo de trabalho, pela família, enfim. O tempo todo fica precisando de aprovação. E isso acontece. Exatamente. Isso é muito interessante. É aquilo que você estava falando agora. A gente vai vivendo uma situação e a gente, sem perceber, vai repetindo a nossa forma de ser em todos os ambientes. Sobretudo as características mais ruins que nós temos ou aquelas que precisam ser mais aprimoradas. As positivas também, é claro. Mas, sobretudo, elas passam a ficar impressas em nós. E quando nós não a trabalhamos, quando nós não a desenvolvemos, nós acabamos nos envolvendo com situações de relacionamentos como estes, que são super nocivos e a gente não nota com tanta clareza. Por isso que é importante ter um bate-papo, né, como é aqui o nosso programa Psicopapo, para que você que está nos assistindo, está nos ouvindo, possa ficar atento e fazer uma autorreflexão a respeito dessas coisas. Isso tudo que você está falando é uma realidade, né, Pablo? E a reflexão é um primeiro passo. Porque estar num relacionamento tóxico demanda movimentos específicos para você sair da situação, né? Então, você não vai conseguir resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, já diria Einstein, né? Sim. Então, assim, é importante você pensar que muitas vezes um profissional da saúde pode te ajudar. Então, assim, às vezes conversar com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com o vizinho não adianta muito. Às vezes dá uma aliviada, né, naquela demanda, mas eu acredito que um auxílio profissional ele possa, né, tem grandes chances de poder te ajudar naquilo que você precisa, entender por que você se configura nesse relacionamento,
Por que você acredita que tem que ficar num relacionamento como esse? Então, assim, o que você está seguindo, o que você pensa, o que você poderia fazer de diferente a respeito disso. Então é importante você avaliar isso, você pensar com você mesmo, né? Pensar sobre como são caracterizadas as suas relações, né? Claro, todo mundo tem alguma relação difícil com alguém, né? Não dá pra gente falar, suas relações são tóxicas. Mas avalie, está te trazendo prejuízo? Está te trazendo prejuízos emocionais? Você está com dificuldade de se relacionar com as pessoas? Gera muito sofrimento para você? Então, te convido a você fazer uma reflexão sobre isso. Eu acho importante. Eu acho que nunca é demais falar sobre relacionamentos tóxicos, né, Paulo? Thiago, e você sabe que enquanto você falava, eu me lembrei, inclusive da nossa conversa preparando aqui o encontro, do quanto é complicado, do quanto é difícil para aquelas pessoas que vivem situações de encarceramento emocional, vamos dizer assim. Gostei da palavra, hein? É muito complicado, porque assim, existem outros tipos de cárceres em que se priva fisicamente a pessoa, mas o cárcere emocional é muito complicado. É muito difícil viver situações como estas. É muito difícil pertencer a grupos, por exemplo, que têm sofrido mais dificuldades, como nós comentamos das mulheres. É muito difícil pertencer a grupos que têm problemas emocionais, que têm uma hipersensibilidade que precisa ser trabalhada, mas é muito difícil estar vivendo com aquela condição. É muito complicado. E o sofrimento que a gente tem nos dá aquela sensação de quem passa, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo sabe disso. Quem tem esse tipo de coisa tem aquela sensação de que não é compreendido completamente por ninguém. E às vezes é real isso. Às vezes as pessoas realmente não te compreendem. Às vezes porque elas também possuem limitações. E às vezes porque lidar com esse tipo de jeito, com esse tipo de personalidade, não é nada fácil. Então é difícil para você e é difícil para quem também está convivendo com você. Aquela máxima de que quem sofre, né? O sofrimento emocional é aquele que sofre e faz o outro sofrer e vice-versa, né? Nunca se sabe os limites bem, quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. É o caso da pessoa que mandou a pergunta pra gente, mas a gente já está meio com o horário quase estourado aí. Olha, Ivone de Botucatu, São Paulo, responderemos sua pergunta com muito carinho na semana que vem. É uma pergunta um pouco longa. Sim. Fala de um casamento expressivo de muitos anos. Mas vamos deixar para ler responder na semana que vem, porque acredito que não vai dar tempo. Quer fazer alguma consideração final, Pablo? Eu queria só aqui deixar um número muito importante, né? A gente falou semana passada e voltamos a falar aqui sobre violência contra as mulheres. A gente tem o Disque 180, que é para denúncias, que é um canal do governo, né? E é muito importante que, de repente, alguém que se sentiu mobilizado pelas coisas que nós falamos, ligar e receber as orientações, ou então escrever para nós também, para ver como a gente pode ajudar, né? Para desenvolvendopersonalidade@gmail.com. E também queria fazer alguns agradecimentos a todo o pessoal aí, toda a equipe da FJR que está nos ajudando aqui por trás. Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer aí a Raíza Dias, que está agora nos assessorando, a jornalista que está assessorando aí o Desenvolvendo Personalidade. Um abraço para você, Raíza. Obrigado pelo carinho, pela ajuda. Agradecer ao Figueiredo, agradecer ao Padre José Carlos que esteve aqui, né, na nossa rádio, recebeu o selo do bem. Querido Padre, um abraço para você. E é isso, né, Thiago? Exatamente. Um abraço para você também. Obrigado. Obrigado, gente. Sugestões sobre temas, somos super abertos e agradecemos. Então acompanhe aí o nosso canal desenvolvendopersonalidade.com.br, porque o desenvolvimento é o seu maior recurso. É isso aí. Muito bem. Obrigado, um abraço, gente, a todos vocês, queridos. Um abraço. Até Obrigado. mais.